Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e hoje eu estou aqui para falar sobre 4 conversas que mudaram a minha forma de pensar em relação a todos os meus projetos. Foram conversas que mexeram muito com a minha mentalidade, me fizeram realmente perceber que tinha coisas que eu via que não estavam certas, que não eram a realidade do mundo, e isso começou a me fazer arriscar um pouquinho mais, seguir alguns caminhos diferentes, e espero que elas possam contribuir com você também. Bom, já vamos começar então direto no assunto, né? Eu acho que uma das primeiras conversas que eu tive que me abriu muito a cabeça em relação a quando eu estava começando a empreender. Isso foi no meu primeiro empreendimento, que era uma loja de artigos de couro. Eu estava conversando com meu pai num almoço, conversa bem casual, né? Só que eu sempre confiei bastante no meu pai para essa parte de negócios, né? Meu pai não é tão empreendedor, ele já teve a época dele, né? Mas ele sempre teve uma visão muito de inovação, né? Sempre veio com bastante ideias, com formas de desenvolver novos processos, e eu sempre confiei bastante nele quanto a essa capacidade de discernimento que ele tem, né? E eu lembro que nessa conversa de meio-dia, a gente estava conversando, na época eu já tinha montado eu estava mais na parte de feira, né? Então eu tava já montando meu stand, já estava participando de alguns eventos, e meu pai ele falou o seguinte: Bruno, você tem que definir um ponto, uma linha dentro dessa tua trajetória para que você não entre em dívida. Então você precisa estipular até quando você consegue manter o seu negócio. Porque quando o seu negócio chegar nesse ponto, nessa linha, quando ele começar a chegar nessa linha que tu vai ver que ele vai ultrapassar ali aquela barreira, você para. Porque se você parar ali, você não vai ficar com dívida. Você não vai ter problemas futuros que você vai precisar resolver depois. Aquilo realmente me acendeu um alerta, porque eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu fazia, e isso tem um problema. Porque se você sempre 8 ou 80, numa dessas você pode acabar contraindo um empréstimo, acabando pegando dinheiro emprestado e formando muitas dívidas, né? Seja pegando com o banco, usando o limite de cartão de crédito que não poderia usar, pegando com amigos, enfim, existem várias formas que você poderia obter dinheiro. Mas quando você começa a prestar atenção em relação a principalmente as finanças da tua empresa, você começa a entender que existe uma conta que você precisa fazer ali, e essa conta ela tem que se nivelar, né? Tanto que assim, tem muitos lugares que falam sobre a questão de ponto de equilíbrio da empresa, né? Se você nunca ouviu falar sobre isso, é bom você pesquisar sobre isso. E quando a gente está falando de ponto de equilíbrio, a gente está falando onde o negócio ele pagou todas as contas, mas ele não lucrou ainda. Então ele ficou no 0 a 0. Depois desse ponto de equilíbrio que começa a surgir o lucro. E eu lembro que na época eu tinha feito um evento, que era no Natal, que tinha dado muito bom, que eu tinha conseguido lucrar naquele evento, né? Eu consegui cobrir todos os meus custos e consegui lucrar. Mas depois daquele evento, os próximos eventos que eu fui participando, eles eram eventos todos pequenos. E assim, eu comecei a entender dentro desse processo que o meu público, ele talvez não tivesse tão bem qualificado, talvez eu estivesse expondo aonde não estava muito do meu público. Então o pessoal chegava no meu stand, olhava, gostava do que estava vendo, mas não comprava, porque achavam bonitas as peças de couro que eu produzia, né? Mas no geral eles apreciavam a beleza, mas eles não conseguiam levar para casa por conta da questão do custo. Então, quando surgiu essa conversa, ela surgiu, eu acho que foi uns 2 ou 3 meses antes de eu chegar nesse ponto, né? Quando meu pai falou sobre isso, eu resolvi traçar essa linha, né? Eu tinha uma reserva na época que eu tinha recebido, eu acho que foi de uma saída de uma empresa, e eu estava utilizando justamente esse dinheiro da reserva para ser o meu capital de giro, né? Só que eu não consegui fazer o meu negócio virar a tempo. E quando finalmente eu cheguei a algumas conclusões de como eu deveria conduzir a minha empresa, eu já não tinha mais capital para investir. Então eu tive que abortar o projeto ali mesmo, né? Apesar de assim não ser a experiência mais legal de contar, isso acaba sendo
isso acaba sendo um ponto interessante para que eu acho que toda pessoa que vai vai criar uma empresa, vai começar a investir em algum projeto deveria definir. Eu gosto de encarar a vida como se ela realmente fosse um grande projeto. E todas as vezes que você vai investir em alguma coisa, você precisa fazer essas contas, né? O total de dinheiro que eu tenho, quanto que eu estou projetando receber, né? Contas com metas para você bater por dia. Esse tipo de coisa te ajuda a conduzir muito o seu negócio e fazer com que ele dê certo, fazer com que você esteja com a visão correta em relação a isso. Eu descobri muita coisa fazendo esse primeiro empreendimento e eu creio que se eu não tivesse definido essa linha por conta desse toque do meu pai, provavelmente eu teria continuado depois daqueles 2-3 meses e tentando fazer dar certo de alguma forma, e provavelmente eu teria entrado em umas dívidas bem ruins ali, né? Então esse conselho do meu pai acabou ajudando bastante nesse primeiro momento e já fica como uma primeira dica, né? Já saiba definir uma linha aí uma linha assim de último recurso, né? Para qualquer tipo de projeto que você vai definir. Teve uma segunda conversa que foi com um amigo, né? Que na época era cliente, aí depois acabou se tornando amigo. Inclusive, abraço, Rafa, se você estiver assistindo o vídeo. A gente tava fazendo um trabalho de identidade visual. Tava trabalhando a identidade visual dele para fazer parte de... Ele ia se lançar no mercado para a parte de desenvolvimento profissional e pessoal. Aí a gente estava trabalhando justamente na identidade visual dele, para como ele ia se comunicar e tal. E eu lembro que durante essa conversa que a gente estava tendo, a gente estava falando, né, como é que ele ia ajudar os empresários, qual é o tipo de metodologia que ele ia estar fazendo, porque eu precisava ter essa ideia para conseguir estruturar bem certinho o plano e a construção estratégica da comunicação dele, para ele conseguir atingir o público certo. E uma das coisas que ele me falou, que para mim fez muito sentido, assim, mesmo depois quando eu voltei para casa eu fiquei refletindo naquilo e falei, cara, eu acho que eu tô fazendo as coisas errado de novo. Eu acho que eu não estou olhando para a perspectiva do mercado no geral, né? Não no mercado de trabalho, mas no mercado no geral, do ponto de vista certo, como empresário, como autônomo, que foi basicamente o seguinte: ele comentou que não é porque você está se esforçando mais que você vai ganhar mais. Na verdade, ele comentou isso com muita propriedade porque ele é o tipo de profissional que se dedica pra caramba no negócio, ele tem mais de um empreendimento e ele consegue administrar a agenda dele de uma forma muito flexível, tanto que ele sai aí pelo menos uma vez por semana para pescar. E quando ele começou a comentar em relação a isso, em relação a essa parte do esforço, eu lembrei que desde pequeno isso sempre foi o meu objetivo. O meu objetivo sempre foi ser alguém esforçado. E então, mesmo na escola eu tentava tirar as melhores notas, né? Eu estudava bastante porque eu sabia que se eu fosse esforçado, eu ia ser recompensado. Só que isso não necessariamente se reflete no mercado. Claro que se você é um profissional esforçado, isso, né, comprometido, você tem todo o mérito em relação a isso. Mas não significa que esse seu esforço vai resultar em recurso financeiro. Olha que loucura, né? E quando eu cheguei nessa conclusão de que talvez esse meu esforço ele não tivesse me gerando a receita que eu queria ter, eu comecei a pensar de novo nos métodos que eu estava utilizando para fazer os meus projetos, para conseguir vender para as outras pessoas. E a minha conclusão em relação a isso é que realmente eu estava me esforçando bastante, então não faltava trabalho, eu sempre estava me dedicando pra caramba, trabalhava final de semana, estava direto fazendo as minhas obrigações. Só que muitas vezes essa questão do esforço, ela não é um esforço bem pensado, não é um esforço bem planejado. Às vezes você só está apagando incêndio todo dia e acha que isso vai trazer mais recurso, mas não é verdade. Às vezes o que você tem que fazer é sentar,
começar a olhar para os números, para suas finanças, para suas metas, para até mesmo tipo de serviço ou de produto que você está vendendo e falar assim, isso aqui está me levando para mais perto do meu objetivo, isso aqui está vendendo bem, isso aqui é o que o meu cliente está buscando. E quando você começa a se fazer essas perguntas, você começa a perceber que muitas vezes tem coisas que você está fazendo que você nem deveria estar fazendo, porque não é prioridade. Mas justamente, às vezes é a parte mais legal do trabalho, às vezes é aquilo que você mais gosta de fazer, né? Eu posso falar por mim mesmo, eu tenho uma grande dificuldade em relação à prospecção. Eu não gostava muito do processo de vendas, né? Tanto que assim, toda vez que eu acabei me inserindo dentro do processo de vendas, eu não durei muito tempo, porque para mim acabava sobrecarregando. Mas eu comecei a mudar uma chavinha na minha cabeça, e quando essa chavinha começou a mudar, eu percebi que tipo, o processo de vendas ele é a parte essencial do negócio. Se você não vende, você não tem negócio. Se você não vende, você não tem recurso. Então você é obrigado a colocar isso dentro do seu processo para fazer ele acontecer. E muitas vezes é uma questão realmente de prioridade. Tipo, você tá se esforçando, você está dedicando, mas você se pergunta ainda, mas esse é o tipo de resultado que eu quero ter? Por que eu me dedico tanto e eu não consigo chegar no meu objetivo? Muitas vezes é porque você não conseguiu parar e analisar aquilo que realmente precisa da sua atenção. Às vezes você está se dedicando só à parte boa do trabalho, mas existe a parte que é essencial do trabalho que ninguém gosta de fazer. É a parte de contabilidade, é a parte de finanças, porque por mais que seja legal entrar dinheiro dentro do caixa, cara, existe gasto, né? Existe investimentos que você tem que fazer. Você tem que sempre estar olhando lá na frente e pensar, isso aqui no longo prazo vai me ajudar a ser mais rentável? Esse investimento que eu estou fazendo agora num equipamento, num curso, cara, principalmente num curso, num funcionário, será que isso aqui realmente vai me ajudar a chegar mais lá na frente? Que tipo de investimento que eu tenho que fazer? Então, quando o Rafa ali acabou comentando isso comigo, de que o esforço ele não necessariamente equivalia ao recurso, né, aos frutos que eu estaria colhendo, eu comecei a pensar, cara, eu tenho que realmente fazer alguma coisa de diferente, porque dessa forma com que eu tenho feito não tem dado certo, e eu tenho me esforçado pra caramba, né? Muitas vezes isso pode acabar sendo o seu caso também. A terceira conversa, que não necessariamente foi uma conversa, mas foi eu tive esse insight a partir de um livro que eu estava lendo, né? E eu acho que muitas vezes quando você tem esse costume de ler livros, é quase como se realmente o livro, o autor, ele estivesse se comunicando com você. Mas eu li um livro, eu vou ver se eu consigo deixar a imagem aqui em algum lugar, chamado A Única Coisa. É um livro que ele basicamente comenta sobre como quando você se concentra em uma tarefa, você consegue um resultado extraordinário. Você pode imaginar qualquer tipo de cenário. Muitas vezes a gente está vivendo nesse mundo tão dinâmico que não permite com que a gente seja monotarefa. A gente sempre tem que estar concentrado em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente está fazendo várias tarefas meia boca, né? Ou está fazendo várias tarefas de uma maneira que é só boa o suficiente para conseguir passar, entende? E não que isso necessariamente seja errado, mas se você quer fazer alguma coisa bem feita, se você quer fazer alguma coisa que surpreenda, se você quer fazer alguma coisa que possa causar aquele efeito uau, você tem que ter total foco naquilo. Você tem que estar só com aquela tarefa e só com aquela tarefa. E é muito interessante que durante o livro eles vão trazendo pesquisas, eles vão falando de implementações que eles fizeram dentro do próprio time, e que toda vez que eles deixavam um time com uma tarefa para fazer, tal pessoa é responsável por isso aqui, e só isso aqui, ele não tem outras obrigações, é só isso aqui. Os resultados que eles obtinham eram exponenciais, assim, eram resultados que eram fantásticos, que saíam de uma curva, que saíam de uma linearidade e quebravam esse padrão. Então, quando eu li esse livro e eu cheguei nessas conclusões, eu falei, cara, eu preciso também me organizar para ter esses momentos de foco específico numa única coisa. E isso se prova muito verdadeiro porque existem vários métodos, né? Por exemplo, a gente tem o método Pomodoro, que ele acaba ajudando em relação a isso. A gente tem a questão da metodologia de batching, que é quando você pega
uma função que ela é repetitiva e você agrupa ela para fazer em um determinado horário e você consegue fazer com que, além de melhorar a tua gestão de tempo, você consegue produzir mais. Então tudo isso começa a se provar muito verdadeiro. Quando você foca em uma coisa, em apenas uma coisa, aquilo começa realmente a te trazer um resultado totalmente diferente do que você ia esperar. E eu acredito assim que uma última conversa que eu acabei tendo, que inclusive essa foi mais recente, foi uma das mais impactantes que eu tive até o momento, mas a que mais me fez perceber que de novo eu estava olhando as coisas pela perspectiva errada. Foi uma conversa com meu pai, onde a gente sentou na mesa e estava comentando sobre várias coisas. E entre essas conversas, eu já vinha falando com meu pai há algum tempo que quanto mais os anos passavam, mais eu me sentia mais parecido com ele, né? E eu acho que isso, de certa forma, é natural. Não tem como um filho não se parecer com um pai em certos aspectos. Mas eu comecei a questionar ele em relação a algumas coisas e a gente chegou num ponto de discordância, né? Porque na visão dele, ele comenta muitas vezes em relação ao mercado de trabalho, né? A questão de uma certa estabilidade. E beleza, não tem problema. Eu sei que no final das contas ele só está tentando ver o meu melhor dentro da minha projeção profissional. E quando ele começou a comentar em relação a essa visão, eu percebi que para onde ele olhava, que era para o mercado de trabalho, para essa certa estabilidade, não era para onde eu queria me projetar. E durante muitos anos eu estava procurando a validação nele, porque eu entendia, né, porque eu sabia que ele tinha um grande entendimento nessa parte de negócios e mercado. E quando eu fazia alguma ação, eu queria a validação dele em relação àquilo que eu fiz, né? Queria que ele fizesse aquele joinha, queria que ele viesse me falar assim, poxa, parabéns pela atitude, né? É isso aí mesmo. Só que naquela conversa, quando a gente estava debatendo ali na mesa, eu comentei com ele que tudo que eu procurava nele era justamente essa validação. E era difícil de ter essa validação. Eram raras as vezes que meu pai fazia isso e eu comentei isso com ele. Poxa, tu sabe que tudo que eu queria ouvir de você era tipo é isso aí, vai lá, capricha, né? Faz assim mesmo, né? Eu confio em você, você vai conseguir. E naquela conversa ele olhou pra mim e falou assim: Bruno, eu nunca vou conseguir fazer isso pra ti. Porque eu sinto que se eu fizer isso eu vou estar criando um filho fraco. Cara, quando ele falou aquilo, me caiu a ficha na mesma hora. Que eu não conseguiria estar dependendo mais do meu pai para fazer essas validações. Aquilo que sempre foi a minha expectativa durante muitos anos em relação a fazer as coisas certas e ter essa validação, eu não poderia ter do meu pai. E cara, isso acaba sendo um baque, porque né, eu acho que toda criança, todo filho acaba vendo o pai como um certo super-herói, como uma imagem de inspiração, né? E quando ele falou aquilo e eu cheguei nessa conclusão de tipo, nossa, eu acho que eu realmente não posso mais usar o meu pai como o validador das minhas ideias. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr atrás das coisas e eu mesmo tenho que validar as minhas ideias. Aquilo que eu acredito tem que ser aquilo que eu vou projetar para o mundo, porque essa é a minha jornada, esse é o meu caminho para fazer as coisas diferentes. E quando me caiu essa ficha, eu senti que muita coisa acabou mudando, sabe? E, claro, continuo amando meu pai da mesma forma, né? Eu acho que ele continua sendo a mesma pessoa incrível, continuo acreditando que a visão de mercado dele é muito boa, né? E só assim, né? Eu acabo não tendo mais tanto essa possibilidade ou esse conforto em relação a querer contar as minhas ideias agora pro meu pai, porque eu sei que eu não vou obter aquilo que eu tava procurando nele, né? Mas que isso era algo que eu tinha que procurar dentro de mim mesmo. A partir desse momento que eu cheguei nessa conclusão, eu comecei a firmar mais meu pé em relação às minhas ideias, em relação às coisas, às minhas crenças, aquilo que eu acredito ser a verdade. Quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que
surgiu uma mudança da postura, né? Eu mesmo consegui começar a ganhar mais confiança dentro daquilo que eu mesmo falava. Então, se isso acabava sendo também um problema para você em relação a essa parte de validação, eu acredito que o melhor conselho que poderia surgir a partir dessa conversa olhe para dentro de si mesmo. Ache a validação que você precisa dentro de si. Muitas vezes a gente está esperando aplauso, muitas vezes a gente está esperando principalmente autorização para fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Sinta-se autorizado, entende? Sinta-se validado em relação às suas ideias. Se você tem alguma coisa que você quer testar, faça a sua pesquisa, né? Pergunta para as pessoas, faça testes. Eu acho que essa é a melhor forma de você conseguir validar a sua ideia. Pergunta para as pessoas, faça pesquisa, ou tenta desenvolver, né, um produto minimamente viável. Inclusive já tem vídeo no canal sobre isso. Só para conseguir validar a sua ideia, né? Joga para o público, vê o que o público acha, vê o que o mercado acha, né? Não fica dependendo de uma pessoa para validar a sua ideia, porque às vezes você tá com uma mina de ouro nas suas mãos e o que está acontecendo é que você não está aproveitando ela porque tem uma pessoa na sua vida, ou tem algumas pessoas na sua vida que não acreditam em você, ou que não querem que você siga por aquela direção. E no final das contas, se você começar a seguir por aquela direção, é para onde você sempre gostaria de ir, é para onde você sempre quis ir e que você nunca teve coragem de dar esse passo. Mas o que você precisa fazer é realmente dar esse passo naquela direção, porque é o que você quer, entende? Você não precisa mais da validação de outras pessoas, você já é bem grandinho, se você já tem empresa, se você já é um profissional aí autônomo, né, que está buscando a sua própria receita, está buscando a sua própria sustentabilidade, você tem que dar os seus próprios passos, né? Eles não pagam mais boletos, né, cara? Ai. Mas, enfim, eu acho que, no geral do vídeo, essas foram as principais conversas que eu tive nesses últimos anos aí, que me abriram muito a cabeça. Só para relembrar, então, todas elas, né? A primeira foi em relação a questão de definir uma linha de parada, né? Então, quando você definiu essa linha de parada, eu posso chegar só até... Vou conseguir manter esse projeto vivo enquanto eu tiver até, sei lá, 3 mil reais no meu caixa. Beleza. Baixou desses 3 mil, cara, já tem que começar a olhar para outras perspectivas, de repente dar uma pausa no projeto e seguir numa outra direção nesse momento para depois retomar, né? Mas é importantíssimo definir essa linha de parada. A segunda é sobre a questão do esforço, né? De você... daquilo que você faz, né? Daquilo que você se esforça, que você se dedica, não necessariamente está sendo a coisa mais efetiva que você pode fazer para a questão principalmente de obter recurso e para a questão de se liberar tempo. Então é importante que você pare e observe aquilo que você está fazendo, onde você está empregando a sua energia e veja se realmente ali é onde te dá mais retorno. Porque se não for onde te dá mais retorno, você precisa redirecionar a sua energia. A terceira foi sobre o livro ali, A Única Coisa. Então, quando você consegue focar, quando você tira um tempo para fazer um projeto específico por conta e toda a sua energia está focada em só uma coisa, você só precisa desempenhar uma coisa. Então, quando você está organizando a sua equipe e você tem que delegar tarefas e você consegue deixar com que cada pessoa tenha uma tarefa para que elas tenham que ficar focadas durante aquele período. Isso é perfeito para você conseguir resultados extraordinários, para você conseguir resultados que eles fogem de uma linearidade. E por último, é questão de validação. Você precisa validar as suas próprias ideias. Então, se você acredita que alguma coisa vai dar certo, vai lá você mesmo, faça aquilo e vá para um público, vá fazer as suas pesquisas, joga isso para o mercado, né? Mas não fique dependendo da validação de pessoas chaves na sua vida, pessoas que têm influência para acreditar na sua ideia. Você tem que acreditar na sua própria ideia, você tem que validar a sua própria ideia e levar para o mercado e fazer com que as coisas aconteçam, né? Se não for para acontecer agora, se a sua ideia não estiver correta, né? Se o mercado não aceitar a sua ideia agora, beleza, troca de ideia, vai para a próxima, né? Mas não fica parado, não fica dependendo do que pai, mãe,
né, alguma pessoa que tem muita influência na sua vida acha sobre aquela ideia para você testar. Você tem que saber firmar o seu pezinho no chão, né, saber firmar o seu pé nas suas próprias convicções e ir atrás da sua ideia. Bom, seria isso pro vídeo de hoje. Espero que essa conversa possa ter trazido algum tipo de iluminação aí, algum tipo de insight em relação a essa jornada empreendedora. Eu sei que muitas vezes não é fácil estar fazendo essa caminhada, mas a gente sempre precisa de ajustes, e essas conversas realmente foram os ajustes que eu precisava durante a minha própria jornada para conseguir fazer as coisas diferentes, né? Espero que possa ser o mesmo para você. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, curte para a gente conseguir alcançar aí mais pessoas. E é isso. Fique ligado aí para próxima semana um vídeo novo. Abraço!